Desde os primeiros abrigos até as construções modernas, o ser humano sempre encontrou maneiras criativas de se proteger e expressar sua identidade através da arquitetura. No entanto, em alguns casos, essa criatividade vai tão longe que dá origem a casas completamente fora do comum, que podem ser definidas como verdadeiras obras de arte habitáveis, que desafiam o olhar e a imaginação. E é pensando exatamente nisso que reunimos uma lista com algumas dessas para apresentar no vídeo de hoje. Então fique ligado aí e prepare-se para conhecer algumas das casas mais estranhas, curiosas e incomuns existentes em nosso mundo. Casa invertida. Imagine entrar em uma casa onde o teto está no chão e os móveis pendem sobre sua cabeça. Parece bem estranho, né? Mas essa é exatamente a experiência obtida ao se visitar a Casa Invertida, localizada na vila de Szymbark, na Polônia, que foi construída em 2007 pelo filantropo e empresário Daniel Sapiewski e que conta com a incomum característica de ser totalmente virada de cabeça para baixo. Atualmente, milhares de visitantes entram na casa todos os anos e muitos, inclusive, relatam sentir tontura ou desorientação ao caminhar lá dentro. Afinal, é de se imaginar que um lugar assim deve gerar uma perspectiva realmente bem confusa. Concha gigante. Projetada em 2006 pelo arquiteto mexicano Javier Senosiain, esta é a Casa Concha, também conhecida como Nautilus House, um dos exemplos mais marcantes do que o criador chama de arquitetura orgânica, um estilo que busca integrar o ser humano à natureza de forma harmônica. Localizada em Naucalpan, no México, essa diferenciada casa, inspirada na forma de uma concha do mar, possui curvas fluidas e janelas de vitral colorido que filtram a luz, como se o interior estivesse submerso. Ela foi construída com uma técnica chamada ferro-cimento, que utiliza uma estrutura metálica coberta por cimento e permite moldar superfícies curvas com liberdade quase total. E foi criada originalmente para um casal com filhos que queria viver em um espaço diferente, em contato constante com a natureza. Com o tempo, a casa se tornou um ícone mundial da arquitetura experimental e hoje em dia é uma das moradias mais fotografadas do mundo que atrai curiosos, estudantes e profissionais do mundo todo. Refúgio de pedra. No alto das colinas de Faf, em Portugal, existe uma casa que parece ter nascido de forma natural, entre as enormes rochas que dominam a paisagem. Isso porque essa incrível casa que você está vendo agora, construída na década de 1970, foi encaixada entre 4 blocos gigantes de pedra, como se a natureza tivesse decidido abrigar alguém dentro dela. A ideia surgiu de uma família que buscava um refúgio simples no campo e acabou criando uma verdadeira obra-prima da arquitetura rústica, que com o tempo ganhou fama mundial e passou a ser comparada à moradia dos Flintstones, do famoso desenho animado. Hoje, ela funciona como pequeno museu, preservando móveis e objetos originais e atraindo visitantes que se surpreendem com essa rara e perfeita integração entre natureza e engenhosidade humana. Morando na lixeira. Ver tudo de cabeça para baixo, viver dentro de uma concha ou estar cercado por pedras gigantes. Todos esses são exemplos de moradias bem fora do comum. Mas você já se perguntou como seria viver dentro de uma lixeira? Bom, o artista britânico Harrison Marshall se perguntou e, em meio à crise imobiliária de Londres, encontrou uma solução tão criativa quanto inusitada: transformar uma caçamba de entulho em uma casa funcional. Esse pequeno espaço, que media cerca de 2,5 metros de largura, abrigava cama, cozinha compacta, energia elétrica e até conexão Wi-Fi, e foi projetado por Marshall como uma crítica direta ao alto custo de moradia na capital inglesa, que viveu ali por vários meses, não apenas para demonstrar que, com criatividade e consciência, é possível repensar o conceito de uma moradia, mas também para chamar atenção para o absurdo dos preços dos aluguéis nas grandes cidades. Casa estreita. Tenho que admitir que só de pensar em viver no minúsculo espaço de uma caçamba de entulho já serviu para ativar minha claustrofobia aqui. Por isso agora vamos falar de uma casa de tamanho normal. Ou talvez nem tanto assim. Isso porque, de um certo ângulo, essa casa não é diferente das outras na vizinhança, mas isso é só à primeira vista. Construída em Le Havre, na França, essa é a Casa Estreita, uma das construções mais peculiares já exibidas em espaços públicos e que foi criada pelo artista austríaco Erwin Wurm, que decidiu recriar a casa dos seus pais, mas com o diferencial de a encolher até um tamanho absurdo, com móveis achatados, portas estreitas e proporções que confundem o olhar, na tentativa de provocar reflexão sobre os limites da vida moderna, o consumismo e a pressão por viver em espaços reduzidos e cada vez menores nas grandes cidades. Lar de plástico.
Enquanto toneladas de plástico são descartadas todos os dias e acabam poluindo o planeta, uma mulher do município de El Trânsito, em El Salvador, decidiu dar um destino completamente diferente a esse material. Isso porque depois de perder sua casa em um terremoto em 2001, a salvadorenha Maria Ponce decidiu reconstruir o seu próprio lar, utilizando garrafas PET. Sem dinheiro e sem ajuda do governo, ela começou a juntar centenas de garrafas PET de diferentes tamanhos e cores, descartadas nas ruas e praias de seu pequeno vilarejo, que foram cuidadosamente limpas e alinhadas com varas de bambu, para formar as paredes e parte do telhado da casa, enquanto que o piso foi coberto com milhares de tampas de garrafas, criando um mosaico colorido feito à mão. Infelizmente, Maria Ponce acabou falecendo em 2024, aos 90 anos de idade, mas até o fim de sua vida permaneceu residindo ali, recebendo visitantes diariamente e cuidando pessoalmente da manutenção da casa por cerca de 2 décadas, mesmo após um incidente envolvendo um veículo em 2021 que fez com que parte dela precisasse ser reconstruída. Curvas impossíveis. Quem passa pelas ruas de Sopot, na Polônia, pode ter a sensação de estar dentro de um sonho ou de uma ilusão. Isso porque entre os muitos prédios normais da cidade, surge uma construção que parece derreter diante dos olhos. Estamos falando da Krzywy Domek, que em polonês significa Casa Torta. Inaugurada em 2004, ela faz parte de um centro comercial que abriga lojas, restaurantes e cafés, e foi criada por arquitetos que se inspiraram nas ilustrações de Jan Marcin Sanser e Per Oskar Gustav Dahlberg, artistas conhecidos por seus mundos distorcidos e fantasiosos, o que aparentemente parece ter sido realmente uma inspiração e tanto, já que o seu visual exterior realmente chama a atenção por sua forma surreal, como se tivesse saído diretamente de um desenho animado com telhado irregular, paredes onduladas e janelas inclinadas. Ônibus voador. Se você, assim como eu, é um fã de filmes de zumbis, provavelmente alguma vez já deve ter imaginado como seria o refúgio perfeito para viver isolado e combater os mortos-vivos. Pois é, e parece que eu acabei de encontrar o local perfeito para isso. Um lugar alto, com boa visão do ambiente e, o principal de tudo, com um visual muito massa. Trata-se do School Bus Deer Stand, localizado na área rural de Springbrook, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, e que consiste em nada mais nada menos que um ônibus escolar que foi colocado no topo de uma coluna metálica e transformado pelo morador Jesse Kaufman em um mirante de caça que por dentro possui a maioria das coisas que se espera encontrar em uma casa comum por aí. A ideia surgiu como uma forma prática e ao mesmo tempo excêntrica de criar um ponto de observação elevado para caçar cervos, algo comum na região. Então os fatores que mencionei sobre ser um lugar alto e com boa visão do ambiente realmente fazem sentido. E para conseguir levar o ônibus até o topo da estrutura, Jesse usou uma rampa temporária de terra, que depois foi substituída por uma escada metálica, que atualmente é o que leva até o topo dessa fantástica estrutura para combate de zumbis. Quero dizer, caça de cervos. A arquitetura impossível. No Japão, o ritual do chá é sinônimo de calma, equilíbrio e simplicidade. No entanto, o arquiteto Terunobu Fujimori parece ter decidido levar essa tradição a outro nível, ao criar a Flying Mud Boat, uma fantástica casa de chá suspensa por cabos de aço presos a 4 postes de madeira. Localizada na província de Nagano, no Japão, essa minúscula casa, que foi construída em 2010 através de técnicas tradicionais, possui uma estrutura feita com materiais naturais como madeira e barro, e um formato único e muito interessante que lembra um barco ou uma noz. O acesso até o interior da casa é feito por uma escada, e lá dentro o espaço é pequeno e simples, feito para receber apenas algumas pessoas durante o ritual do chá, com paredes curvas de madeira e janelas circulares que permitem a entrada de luz que cria uma harmonia total com a natureza ao redor. Casa transparente. Projetada pelo arquiteto japonês Sou Fujimoto no ano de 2011, em um bairro residencial de Tóquio, no Japão, essa é uma das residências urbanas mais surpreendentes do mundo e é conhecida popularmente como Casa Transparente, devido justamente ao fato de ter como conceito principal a sua transparência total, com paredes e divisórias feitas quase inteiramente de vidro, inspirada no conceito de se viver em uma árvore e na forma como as pessoas ocupam diferentes níveis de um tronco. A casa é composta por 20 e uma pequenas plataformas interligadas, cada uma usada para uma função diferente, como dormir, ler, cozinhar ou trabalhar. E pelo fato de não possuir paredes convencionais, nem privacidade no sentido tradicional, quem passa na rua pode observar todo o interior da casa com facilidade e literalmente ver o que qualquer um que vive lá dentro estiver fazendo naquele momento. O que me diz, teria coragem de viver em uma casa tão exposta como essa? A Casa de Aço. Agora vamos falar sobre a Casa de Aço, uma obra singular localizada em Ransom Canyon, no Texas, projetada pelo escultor americano Robert Bruno, que iniciou o projeto em 1973 e ao longo de cerca de 35 anos, trabalhou quase exclusivamente sozinho, soldando e moldando chapas de aço manualmente, sem equipe ou contrato formal. No entanto, a estrutura nunca foi finalizada em vida por Robert, que gostava de ver a obra como um processo contínuo, e por esse motivo, até o ano de sua morte em 2008, a casa ainda apresentava partes inacabadas internamente e estruturas
estruturas abertas entre níveis. Depois da morte de Robert, a casa permaneceu fechada por anos, com visitas guiadas ocasionais, e em 2021, a propriedade foi finalmente adquirida por novos donos, que realizaram reformas internas para torná-la habitável e começaram a oferecer estadias. Diversão em casa. Imagine abrir a porta de uma casa e dar de cara com um escorregador que percorre todo o local. Parece até mesmo uma ideia saída diretamente de um sonho infantil, né? Mas é realidade. Trata-se da Slide House, localizada em Tóquio, no Japão, e que foi projetada pelo escritório de arquitetura japonês Level Architects para uma família com crianças pequenas, na tentativa de ser uma residência única que combina a arquitetura moderna com diversão infantil. E ao que parece, a ideia realmente funcionou, já que em um dos lados da casa, do terceiro andar até o térreo, a casa realmente possui escadas como uma casa normal, mas do outro possui um escorregador sinuoso que percorre todo o interior da casa, criando uma experiência única de movimento e leveza, ao permitir que os moradores, principalmente as crianças, desçam de um andar para outro escorregando. Casa Crocodilo. Bom, temos que admitir que até aqui já falamos de casas realmente bem estranhas e surpreendentes, desde casas com formatos incomuns até casas com tamanhos bastante reduzidos. Mas agora chegou a hora de falarmos de uma casa diferente de todas as outras que já vimos até aqui e que se destaca por possuir o formato de um animal, ou mais especificamente, de um crocodilo. Projetada e construída na cidade de Abidjan, na Costa do Marfim, essa diferenciada casa tem o formato completo de um enorme crocodilo esculpido em concreto, com escamas, dentes e olhos detalhados, e espaço suficiente para abrigar uma família em seu interior, o que fez com que em 2008 o projeto entrasse para o Guinness Book como a primeira casa do mundo com formato de crocodilo, além de também a tornar um ponto turístico popular e um marco arquitetônico na cidade de Abidjan. Avião habitável. No meio de uma floresta em Oregon, nos Estados Unidos, existe um avião que parece ter feito um pouso de emergência, mas na verdade não se trata de um avião abandonado que acabou caindo ali, mas sim da casa do engenheiro Bruce Campbell, que decidiu comprar um Boeing 727 desativado e, com paciência e engenhosidade, o transformou em uma casa totalmente funcional. Bruce comprou o avião aposentado da companhia aérea Olympic Airways em 1999, que foi desmontado e transportado até a sua propriedade, onde ele cuidadosamente reconstruiu a aeronave e passou anos adaptando seu interior para viver dentro dela. Bruce acredita que aviões são casas perfeitas, resistentes, seguras e à prova do tempo, e defende a ideia de reutilizar aeronaves aposentadas como moradias sustentáveis, assim como a dele, que atualmente serve como residência completa, com cozinha, banheiro, área de trabalho e até iluminação original de cabine. Cachorro gigante. E se tivemos uma casa com formato de crocodilo aqui na lista, é claro que não poderia faltar também uma casa com formato do melhor amigo do homem. Localizado em Idaho, nos Estados Unidos, esse é o Dog Bark Park Inn, um pequeno hotel que se tornou mundialmente famoso por seu inusitado formato de um cachorro gigante da raça Beagle, construído pelos artistas Dennis Sullivan e Francis Conklin. O prédio foi inaugurado em agosto de 2003 e funciona tanto como pousada, quanto como uma atração turística local, com o interior da casa seguindo o mesmo tema, com decorações inspiradas em cães, esculturas em madeira e artesanato feito à mão pelos próprios criadores. Vaso sanitário monumental. Agora vamos falar de outra casa bastante estranha e que chama a atenção de qualquer um que passe por perto dela, devido ao seu design nada convencional, com formato de um vaso sanitário gigante. Localizada em Suwon, na Coreia do Sul, a Haewood-jae é uma construção que foi idealizada por um político e ativista sul-coreano chamado Shin Jae-duk, que dedicou parte de sua vida à causa do saneamento básico e à conscientização sobre higiene pública. Para ele, o banheiro não era apenas um espaço funcional, mas sim um símbolo de dignidade e saúde. E para reforçar essa mensagem, ele decidiu construir sua própria casa inspirada nesse tema, uma mistura de arte, arquitetura e ativismo. Concluída em 2007, a casa tem 2 andares, varandas arredondadas e uma abertura no teto que lembra o assento de uma privada. E após a morte de Shin Jae-duk, o local se transformou em um museu educativo e interativo que apresenta exposições sobre a história dos banheiros e sobre a importância do acesso a saneamento básico em todo o mundo. Casa sobre a água. Construída sobre uma cascata natural, no meio de uma floresta na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Essa fantástica casa que você está vendo agora, conhecida mundialmente como Falling Water, é uma das construções mais famosas do arquiteto Frank Lloyd Wright e foi projetada em 1935 para o empresário Edgar Kaufman. A casa é um exemplo perfeito do conceito de arquitetura orgânica, um ideal defendido por Wright, que buscava integrar completamente a construção ao ambiente natural, com suas formas horizontais, varandas suspensas e o som constante da água correndo sob o piso. A Falling Water parece flutuar sobre a paisagem e atualmente é considerada um marco da arquitetura do século XX, aberta ao público como museu e reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial. Torre dos Sonhos.
Projetada e construída pelo advogado e engenheiro Philip Widener, no Alasca. Essa é a Goose Creek Tower, uma das construções residenciais mais curiosas do mundo, formada por várias cabanas de madeira empilhadas, que juntas alcançam mais de 55 metros de altura. A torre começou a ser erguida no final da década de 90 e cada andar foi adicionado manualmente, com o próprio Widener projetando e supervisionando toda a obra. A torre mistura elementos de arquitetura rústica e experimental, com janelas assimétricas e uma escada interna de madeira que conecta cada módulo. E segundo Widener, o seu objetivo inicial era o de criar um local onde fosse possível ver até o fim do mundo. E de fato, o topo da estrutura realmente proporciona uma visão ampla e muito longa. Isso porque nos dias claros é possível enxergar lá de cima o Monte McKinley, que é simplesmente o ponto mais alto da América do Norte. Dentro do sapato. Na província de Mpumalanga, na África do Sul, existe uma casa que parece saída de um conto infantil, uma gigantesca casa sapato, que faz parte de um complexo turístico e artístico construído pelo artista Ron Van Zyl e sua família. Dentro da casa, há quartos, uma pequena galeria e até esculturas religiosas esculpidas por Van Zyl, que é conhecido por misturar arte, espiritualidade e arquitetura em suas criações. No entanto, apesar de se destacar por seu visual inusitado, essa ideia de uma casa com formato de sapato gigante não é totalmente inédita. Isso porque o conceito já havia sido explorado décadas antes nos Estados Unidos, com a Hanes Shoe House, construída em 1948 por Mahlon Hanes, empresário do ramo de calçados na Pensilvânia, que decidiu realizar esse diferenciado e ambicioso projeto para promover sua marca de calçados. Casa Maluca. E para finalizar, vamos falar sobre a Casa Maluca, uma das construções mais excêntricas da cidade de Dalat, no Vietnã, e que só pelo nome já nos permite ter uma noção do que vem por aí. Projetada pela arquiteta Giang Viet Nga, que declarou que sua inspiração veio da natureza e da imaginação infantil. A casa começou a ser construída em 1990 e desde então virou um ponto turístico mundial. A construção segue o estilo expressionista, fugindo completamente das linhas retas e tradicionais, e cada cômodo tem um tema diferente, com formas que lembram raízes de árvores, cavernas e animais, por exemplo. E atualmente o local funciona como uma pousada e galeria de arte aberta ao público, que recebe milhares de visitantes todos os anos. Mas e pra você? Qual foi a casa mais surpreendente e fantástica dessa lista? Deixa aí nos comentários qual delas foi a que mais te impressionou, e se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos que trazemos por aqui. Bom, por hoje é só. Obrigado por assistir e até a próxima!